Cruzeiro e Santos abriram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a Raposa bateu o Peixe por 2-1 em Minas Gerais. O Cruzeiro dormiu na liderança, vencendo o Santos por 2-1. Com 2 gols de Wesley, o Cruzeiro assumiu a liderança provisoriamente deste sábado do Campeonato Brasileiro, depois de passar 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Peixe, a gente vê uma grande evolução, teve um empate, mas não conseguiu segurar até o final. Mais tarde, às 9 da noite, nos embalos de sábado à noite, tivemos um grande clássico, Vasco e Fluminense no Maracanã, onde terminou 1-1 o jogo. Neste domingo, já hoje, dia 7, tivemos o Cuiabá enfrentando o América de Minas. O América até agora não somou nenhum ponto na competição, é um lanterna isolado. O América abriu o placar do jogo com Aloysio, o Boi Bandido, mas não conseguiu segurar o placar e tomando a virada num jogo totalmente meio louco, bizarro. O Cuiabá virou para 2-1 com expulsão do goleiro Matheus Cavicchioli, que tirou a bola com a mão fora da área. Danilo Avelar teve que ir pro gol. Numa bela cobrança de falta, o Cuiabá virou o jogo. Mas um jogo bem esquisito, um jogo estranho, vamos se dizer assim. Nos jogos das 4 da tarde, tivemos São Paulo e Internacional. Internacional jogou bem, mas com aqueles problemas de finalização e criação no meio de campo, não conseguiu superar o São Paulo, que desde a chegada do Dorival Júnior, fez dois jogos em casa e continua 100%. São Paulo bateu o Internacional por 2-0. O Atlético Paranaense enfrentou o Flamengo na Arena da Baixada. E depois de sair perdendo de 1-0 com um gol de pênalti do Gabigol, o Atlético Paranaense empatou ainda no primeiro tempo e virou o jogo na segunda etapa. O Atlético Paranaense afunda um pouco mais a equipe do Flamengo, que dorme beirando a zona de rebaixamento com apenas 3 pontos. Já num outro grande jogo, o Bahia venceu o Curitiba na Arena Fonte Nova e sacramentou a sua primeira vitória depois de oficializar a SAF que o clube se tornou. O Curitiba afunda cada vez mais na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto, é o vice-lanterna. O Botafogo enfrentou o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos do Rio de Janeiro também neste domingo. O Botafogo venceu a equipe mineira por 2-0, mesmo poupando alguns jogadores, e o Atlético não consegue encaixar a equipe. Com altos investimentos, a equipe vive sempre oscilando. Logo após o jogo, alguns jogadores falaram que há uma grande diferença entre o gramado, a grama natural e o gramado sintético, já que o Newton Santos tem agora um gramado sintético. Também às 6h30 da tarde, um outro grande jogo. O Goiás enfrentou o Palmeiras no estádio da Serrinha, onde o Palmeiras venceu muito bem numa grande goleada por 5-0. E o Goiás há 3 rodadas não vence. E o time está bem. Já usaram 46 jogadores. A equipe do Goiás não tem o técnico definitivo ainda. Está com o técnico interino. Está meio que uma bagunça, está bagunçado. Não decide, a diretoria não decide quem é o técnico para poder montar os principais titulares, vamos dizer, né? E com isso já se passaram 4 rodadas, o Goiás sempre se afundando. A equipe goiana luta para permanecer na elite do futebol brasileiro. Também tivemos essa noite Grêmio e Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio. Um grande jogo, onde as duas equipes terminaram empatadas em 3-3 com um belo gol do Luizito Soares. O Grêmio fica estabilizado na tabela junto com o Red Bull Bragantino, que já vem na última rodada teve a vitória, mas empatou hoje fora de casa, e 1 ponto é muito bem-vindo quando joga com o Grêmio lá em Porto Alegre,